Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar aqui continuidade ao nosso tópico de teoria da relatividade, segunda parte, né? Onde na nossa última aula, nosso último vídeo, nós ficamos justamente nessa parte aqui de intervalo espaço-temporal, onde eu tinha feito aqui uma explanação dos casos em que nós podemos encontrar sobre esses intervalos, né? Maior do que zero, menor do que zero e igual a zero. Pois bem, dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai falar agora sobre o efeito Doppler da luz, né? Para falarmos do efeito Doppler da luz, nós temos que aí primeiramente relembrar dos conceitos que nós vimos lá em ondas, né? Na disciplina de ondas, onde nós temos o efeito Doppler do som, né? Então, no efeito Doppler do som, é necessário a gente fazer uma distinção em que ele é causado pelo movimento entre fonte e o detector, ou seja, entre a fonte que está emitindo essas ondas sonoras e o detector, que é justamente o observador que está aí medindo essas ondas, né? A gente tem conhecimento que o som se propaga no ar, ou seja, ele precisa de um meio material para se propagar, e ambos, tanto fonte quanto o detector, eles têm aí, podem ter velocidades relativas em relação a este meio, onde nós temos que o meio no qual essas ondas se propagam elas estão em repouso. Então, caso esse meio estivesse em um dado referencial, como por exemplo na Terra, e se esse meio, esse fluido estivesse com uma dada velocidade, as equações também mudariam, né? Mas na configuração mais simples, a gente considera esse meio em repouso, né? Então, a gente viu que esse efeito para a luz também é válido. Os mesmos efeitos que nós encontramos no efeito Doppler do som, a gente também pode trazer para o caso da luz. A única diferença é que na luz, no caso, não precisa de um meio para se propagar, né? E o que vai importar aqui apenas é a velocidade relativa entre fonte e o detector. Já a gente diminui o grau de liberdade, sabendo que já não tem aí a questão da necessidade de saber a velocidade relativa desse meio em relação a um dado referencial. Então a gente pode lembrar do caso do efeito Doppler do som, onde nós temos aqui inicialmente uma fonte, né, onde para um tempo inicial a gente vê que vai ter uma velocidade inicial de propagação dessas ondas, onde para um dado tempo a gente vê que essas ondas elas vão se expandindo, vão se locomovendo com uma dada velocidade, né, em todas as direções. Então, o som, no caso aqui, vai ser isotrópico, ou seja, ele vai se propagar para todas as direções com a mesma velocidade. E aí nós temos o observador, que nesse caso um detector, que vai mensurar essa fonte. E quando essa fonte, o som é emitido por essa fonte, e quando essa fonte está se locomovendo, a gente tem esse efeito Doppler, onde nós temos que quando a fonte está se aproximando, nós temos aqui frequências de onda mais altas, e quando a fonte está se comprimentos menores no caso, e quando a fonte passa, a gente vê aqui os comprimentos de onda mais elásticos, né? Então, consequentemente, é aquele efeito usual que a gente ouve, né, do famoso clássico da sirene, onde a gente vê justamente quando a sirene de uma ambulância está se aproximando do observador, a pessoa ouve com uma dada frequência e quando ela se afasta, nós temos uma frequência diferente daquela situação inicial. E isso a gente vai levar justamente para o caso da luz, onde podemos considerar uma fonte emitindo um pulso de luz, né, uma fonte luminosa, onde ela vai propagar essa luz também de forma isotrópica por todo o espaço. E a gente vê que ao colocarmos um detector, um observador, nesse lado de propagação, ou seja, quando a fonte estiver se aproximando desse detector, a gente vê a luz emitida dessa fonte com comprimentos de ondas menores do que o usual emitida, né? Quando nós estivéssemos em repouso. E de forma similar, quando a gente pega e considera que um observador, depois que essa fonte passa, a gente já encontra um comprimento de onda maior.
ou seja, comprimentos de ondas esses deslocados aí para o vermelho. Então, esse efeito Doppler, ele é um efeito muito interessante e vamos ver aqui, após apresentarmos os conceitos físicos, a gente vai ver uma boa aplicação do que vem ser o efeito Doppler, né? E aqui a gente tem o detector que vai aí medir esses efeitos desses comprimentos de onda que vão estar aí um pouco mais deslocados para o vermelho, para a região do espectro do vermelho da luz visível, tá certo? E aí nós temos o seguinte, que dado um observador em um referencial S com centro O, quando descreve uma certa onda eletromagnética, a equação do campo elétrico vai ser dada por essa forma, equação essa que já foi trabalhada no início do curso, né? Onde um outro observador que esteja no centro O' de um referencial S', e consequentemente esses referenciais são inerciais, então S' está se movimentando em relação a S com uma dada velocidade constante, ele também vai observar a mesma equação de onda, com a mesma forma. Lembre-se que no capítulo da parte 1 de teoria da relatividade a gente viu sobre a questão dessa invariância da equação de onda, né? Ela deve se preservar. Então, a mesma forma que uma onda é descrita em um dado referencial, ela tem que ter essa mesma forma, essa mesma lei em um outro referencial inercial. E aí a gente pode observar que pelo princípio da relatividade, que nós já discutimos anteriormente, a invariância de fase, que é justamente a fase que está aqui dentro da parte angular dessa onda, ela consequentemente tem, tem aqui a característica igual, onde nós temos o vetor de onda kx, o vetor de onda k, que é o número de onda, vezes x, direção de propagação, menos ômega t, frequência e tempo, né? Então isso aqui vai ser igual à mesma forma também no nosso referencial S', né? E se nós pegarmos e resgatarmos as transformações de Lorentz e aplicarmos a essa igualdade da fase dessas ondas, a gente pode mostrar que o vetor de onda configurado no nosso referencial S', ele vai ter essa forma e a minha frequência vai ter essa outra cara, tá certo? Aqui são as transformações de Lorentz aplicadas aos elementos do vetor de onda, perdão, aos elementos da minha equação de campo que descreve o campo elétrico dessa onda, tá certo? E essas equações vão ser depois vistas com mais calmas. Eu vou preparar também um exercício de demonstração que aí vocês podem compreender como é que nós podemos chegar a partir dessa equação e aplicando as transformações de Lorentz, chegar aqui na transformação de Lorentz para as quantidades K' e ômega', tá certo? E aí a gente pode também desenvolver um pouco mais essas equações, onde nós podemos obter, a partir dessa definição da velocidade da luz, que é a frequência dividido pelo vetor de onda, e sabemos que frequência vai ser velocidade sobre comprimento de onda, só que como nós estamos falando de ondas eletromagnéticas, a velocidade vai ser então o da luz, e com base com nós vimos anteriormente, a gente pode chegar na expressão da frequência dessa onda em relação à frequência observada e à frequência omitida, né? Então, f' vai ser então aquela frequência observada em um dado referencial, enquanto f vai ser a frequência dessa onda emitida na fonte, multiplicado pela raiz de 1 menos beta com 1 mais beta, que é justamente o parâmetro de velocidade, né? Então, essa expressão ela vai ser válida justamente por caso que o observador e a fonte estiverem se afastando, tá certo? Então, neste caso, é exclusivo, essa expressão é quando nós temos que o observador e fonte está se afastando. É o caso justamente de um observador aqui e observar essa fonte luminosa se afastando. Ele vai ter visto comprimentos de onda justamente diferentes, deslocados aí para a região do vermelho, tá certo? De modo análogo, podemos também trabalhar essas equações e mostrar que a expressão é, a expressão para a frequência, no caso, para um observador onde vê uma fonte se aproximando, é dada menos a troca de um sinal do parâmetro de velocidade, tá certo? Então, essa daqui vai ser a expressão para o caso justamente que o observador e a fonte estão se aproximando, tá bom?
Então esse é um caso interessante, onde a gente pode colocar aqui essas duas expressões para que a gente tenha aí a cara da nossa frequência para quando o observador estiver vendo a fonte se aproximando e quando o observador vê a fonte se afastando. Pois bem, pessoal, então, dando aqui a continuidade, a gente tem aqui, no caso em que temos um movimento relativo que não seja na mesma direção de observação, né? O que eu quero dizer com isso? Que aqui vocês podem observar que a fonte e o observador estão no mesmo eixo, podemos dizer assim. Mas temos o caso em que a fonte está emitindo em uma em um movimento que está aí transversal ou longitudinal em relação ao observador, onde nós temos aqui uma fonte, onde temos o vetor de número de onda, temos a frequência e tem um certo ângulo em relação a esse observador. Com isso, a frequência vai ser dada por essa expressão, que também ela é demonstrável, e, consequentemente, quando essa fonte estiver passando aqui e estiver perpendicular ao observador, transversal ao observador, nós temos que o ângulo θ vai ser π sobre 2 e esse tipo de fenômeno é caracterizado como sendo Doppler transverso. Nessas condições, a gente tem que as radiações são emitidas com frequência ω' igual a ω0, tá certo? Ou seja, justamente do ângulo de frequência inicial. E aqui a gente tem que a frequência, quando nós temos a fonte a π sobre 2, vai ser dado por ω0 dividido por 1 menos beta ao quadrado. E aí a gente pode montar a nossa expressão geral para o efeito Doppler, isso também vai ser demonstrado em forma de exercício comentado, que a frequência de observação, ou seja, a frequência de um dado observador em um referencial S', vai ser dado por γf multiplicado por 1 menos beta cosseno de θ, tá certo? Isso aqui também é o caso geral para o efeito Doppler, tá bom? E aí a gente pode aplicar esse conceito justamente na astronomia, onde nós podemos usar o conceito já entendido do efeito Doppler e a gente pode supor que uma estrela, considerando uma estrela que esteja se afastando da Terra, um observador na Terra, onde nós temos aí ah, aplicando a nossa equação, onde f vai ser a frequência dessa luz medida aqui na Terra e f0 vai ser como se fosse a frequência da luz emitida nessa fonte, a gente pode fazer o cálculo e mostrar que está mais ou menos nessa forma de f0 1 menos beta, né? Em termos de comprimento de onda, a gente pode encontrar essa expressão que é facilmente deduzida, né? E aí a gente pode tirar algumas interpretações em relação às frequências, né? Onde quando nós tivermos o comprimento de onda maior, o comprimento de onda mensurado pelo observador na Terra for maior do que o comprimento de onda emitido por essa fonte, a gente tem um deslocamento da luz para o vermelho, ou seja, aquele comprimento de onda, aquela frequência que seria característica medida na Terra, ela vem e o observador mensura como se tivesse um dado deslocamento para a região do infravermelho. E, consequentemente, a gente usualmente fala que está deslocado para o vermelho. De forma contrária, quando nós temos que o comprimento de onda mensurado vai ser menor do que o comprimento de onda emitido, a gente vê justamente o caso do deslocamento para o azul, ou seja, que a fonte está se aproximando, né? E isso é, foi diretamente benéfico no ponto de vista de justamente ter uma das implicações mais fortes, teoricamente falando e experimentalmente comprovando, sobre a cosmologia do universo, né? Onde em 1929 Hubble ele propôs que o desvio para o vermelho, observado pelas linhas espectrais dos átomos de cálcio originados em galáxias distantes, era devido ao efeito Doppler. Ou seja, a gente tem o conhecimento dessa questão da emissão, a gente vai ver daqui a um ou dois capítulos sobre as linhas espectrais de emissão, a gente vai compreender que cada átomo ele emite uma luz característica. E essa luz ela pode ser, podemos dizer assim,
verificar as linhas espectrais dessa luz, e cada um desses átomos, cada um desses elementos químicos, ele tem umas linhas espectrais de emissão e absorção bem características. Então, o observador, quando vê e tem o entendimento dessas linhas espectrais, e quando ele mensura na Terra, ele vê que essas linhas que deveriam estar em uma certa frequência estão um pouco deslocadas, fazendo menção a um mesmo elemento químico. Então, consequentemente, esse deslocamento, tanto para o vermelho ou o deslocamento dessas linhas para o azul, nos dá justamente a qualidade se um objeto astronômico está se afastando ou está se aproximando, né? Então, foi justamente a partir desse conceito que foi possível medir aí a velocidade de várias galáxias, e Hubble encontrou uma proporção de uma equação linear onde justamente mensurou essa velocidade dessas equações em termos de um fator, e é como sendo essa distância entre esses objetos, né? E consequentemente essa constante foi calculada, e hoje basicamente era mais ou menos de 71, mais ou menos 4 quilômetros segundo por megaparsec, que é uma unidade de medição astronômica, né? Então aqui essa observação é a primeira evidência experimental que nós podemos ter da expansão do universo, onde vários objetos em várias direções eles estão aí se distanciando, podemos dizer assim. E tem uma outra característica também, que objetos quanto mais distantes, mais rápido eles estão se afastando em relação ao observador aqui na Terra, né? Ou em qualquer outro ponto do universo. Então isso é interessante, é uma aplicação direta que nós podemos aqui mencionar sobre a aplicação do efeito Doppler, no caso para a cosmologia, tá certo? Pois bem, pessoal, vou ficar com essa parte aqui e depois eu vou lançar a terceira parte para que a gente finalize esse tópico com o início da dinâmica relativística, tá bom? Então, até a próxima.